Aleluia. Boa noite, querido. Tudo bem com você? Amém? Glória a Deus. Quem está feliz aí diz amém. Amém. Que bom que você está aqui. Diz para a pessoa que está do seu lado, diz que bom que você veio. Isso. Glória a Deus. Acho que dá para baixar só um pouquinho, Cid. Estou meio alto aqui. Glória a Deus. Que bom. Ô, meu garoto, estou te vendo aqui, o Jefferson e a Letícia estão com a gente aí, tudo bem? Então temos gente do Rio Grande do Sul, temos gente de São Paulo. Cadê os amigos do Tiago de São Paulo, né? Pessoal de São Paulo. Cadê o pessoal do Recife? Tá aqui, os amigos do Recife. Tem alguém de mais algum lugar? Longe? Da onde? Brasília, eita glória! Minas Gerais? Minas Gerais, glória a Deus. Temos, né, a mãe do Tiago está aí, gente, olha lá, a mãe do Tiago está aí, depois você dá um abraço ali na pastora, a mãe do Tiago, uma bênção, glória a Deus. Temos alguém aqui de outro, fora esses, de algum outro lugar? Ninguém de Antonina? Credo, vocês não sabem que vocês estão perdendo, mas amém. Querido, estamos felizes, né, chegamos no final do ano, com a graça de Deus, com o favor do Senhor, e Deus tem algo para a minha vida hoje, para a sua vida. Abra a palavra de Deus comigo no livro de Filipenses, no capítulo 3. Glória a Deus. Filipenses 3. Versículos 12 a 14. Todos acharam, amém? Tirar meu óculos, eu não consigo ler. Filipenses 3, 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Pelo qual temos ousadia e acesso. Perdão, eu estou em Efésios. Oh, Jesus amado. Filipenses 3, 12. Deixa eu só achar aqui. Aí, agora vai. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te honramos, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa noite. Obrigado porque o Senhor tem feito coisas extraordinárias em nós, por nós e através de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por todo este tempo, te honramos por este ano que passou e por tudo que o Senhor tem realizado. E eu oro, Senhor, para que nessa noite o Espírito da profecia esteja sobre nós. O Espírito da profecia, que é o Espírito de Jesus Cristo, esteja sobre essa casa, trazendo, Senhor, revelação, trazendo profundidade, trazendo, Senhor, realmente algo que só o Teu Espírito pode fazer dentro da gente, nos levando a lugares maiores, levando ao lugar do propósito, ao lugar do destino, ao lugar do entendimento, do discernimento e da percepção daquilo que o Espírito Santo quer fazer. Senhor, não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. E da mesma forma que nós sempre falamos durante todo este ano, hoje eu repito, Senhor, nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos, somente aquela que vem para realmente cumprir o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Esteja no governo dessa casa, esteja no governo dessa palavra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Querido, vou falar para você que faz pouco mais de 15 dias, talvez 20 dias, que eu venho construindo essa palavra do final do ano. Deus falou algumas coisas para mim, Deus ministrou algumas coisas no meu coração, e eu estava ali, né, pensando, orando, e confesso que eu cheguei num lugar de paz, falei, é isso aqui,
e vão para cima, aí eu fico mais tranquilo, estava sossegado. Aí hoje, essa semana, né, falei, então está chegando o culto da virada, estava orando, falando com Deus, e aí hoje eu acordei e fui ler o esboço dos meus 15 dias atrás, 20 dias atrás, e eu senti um incômodo no meu coração. Senti um incômodo no meu coração, daí acordei cedo, peguei duas Bíblias diferentes, comecei a dar aquela enxertada, Júnior, aquela ajustada aqui, Deus, e essa referência e tal e tal. Sabe quando você termina, Ricardo, você fala assim, e viu Deus que era bom, e viu o Serginho que era bom. Falei, uau, deu boa, Júnior, vai dar boa. E amém. Tive meu tempo com Deus, tive meu dia, 5 horas da tarde, fui tomar banho, a hora que eu fui tomar banho, o Espírito Santo falou para mim assim, dá mais uma olhada lá. E aí eu fui dar mais uma olhada. Eu sentei, comecei a ler algumas coisas, a ouvir algumas coisas, e o Espírito Santo falou para mim, então, o seu bom estava bom, mas não é para hoje o bom. E aí Deus me deu uma palavra que nós vamos pregar hoje. Amém? Vai dar boa. Em nome de Jesus, eu creio. Paulo libera sobre a igreja de Filipenses uma palavra profunda, num tempo muito específico. Paulo libera sobre essa casa uma lição, que eu e você vamos entender hoje, que literalmente ele traz uma palavra profética em relação à nossa soberana vocação. Paulo fala à igreja de Filipos que eles precisavam entender o peso de uma vocação. Eles precisavam entender que para viver o propósito de Deus, o apóstolo fala que eles deveriam seguir 3 passos que eram fundamentais para que eles vivessem a sua soberana vocação. 3 passos muito claros e muito específicos para que eles entendessem o propósito de Deus, mas não somente entender o propósito de Deus, mas também como se posicionar e também como viver e como entender e como dar passos na direção do Senhor. Como dar passos para compreender essa soberana vocação. Querido, não existe nada mais importante na minha e na sua vida do que a nossa vocação, do que aquilo que Deus me chamou para fazer, do que aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu quero começar essa palavra falando de Filipenses, mas por isso que eu estava perdido ali em Efésios, porque na carta de Efésios, no capítulo 2, esse mesmo apóstolo Paulo, no versículo 10, ele fala assim, ó, vou ler a partir do 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Olha isso aqui, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. O que o apóstolo Paulo está falando aqui aos Efésios? Nós já vamos voltar para Filipenses. O apóstolo Paulo está dizendo que tudo aquilo que eu e você, quando eu e você fomos salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ele fala que pela graça, mediante a fé, o Senhor nos salvou. Mas por que o Senhor me salvou e te salvou? Não por obras, para que ninguém se glorie, mas pelo quê? Mas porque nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras. Diga assim, fui criado. Agora diga com atenção, para você estar ali conectado comigo. Fui criado para boas obras. E olha o que ele fala, fomos criados para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que Paulo está dizendo para mim e para você? Que aquilo pelo qual eu e você fomos salvos, já de antemão já existem, já de antemão foram preparados por Deus, já de antemão estão estabelecidos, já de antemão já está preparado. Então hoje nesse culto, último culto de 2025 para 2026, a primeira coisa profética que você precisa entender é que aquilo que está preparado por Deus para você em 2026 está aguardando você. Aquilo que Deus já desenhou. Davi no Salmo 139 fala que ele escreveu todas as coisas no seu livro antes que alguma delas existisse. Ou seja, aquilo que está me esperando em 2026 só está faltando uma pessoa, eu.
Tudo aquilo que Deus já de antemão preparou para a família Rufino, já está esperando em 2026. Tudo aquilo que Deus já de antemão preparou para os Udizins, que já está lá, e assim para o Silva, para o Cirqueira, enfim, para todos nós, porque não somos mais um Silva que a estrela não brilha. Amém? Nós somos filhos de Deus, homens e mulheres com um propósito específico para algo específico. E por que você precisa entender? Porque agora em Filipenses, Paulo fala a partir de uma revelação para essa igreja, sobre a nossa soberana vocação, entendendo que aquilo que nós vamos viver já está liberado, a grande questão é o que nós vamos fazer para acessar. E aqui Paulo começa a falar com a igreja de Filipenses. Paulo libera, para tudo que viveremos em 2026, precisamos entender esses 3 passos e discernir espiritualmente a mensagem do apóstolo para entrar em um novo ano cheio da graça e do poder de Deus. Algo novo nos espera, algo novo nos aguarda, mas antes precisamos receber esta palavra profética, a fim de não deixar nada na mesa, que já está liberado no mundo espiritual para 26, e nós acessamos com fé e força. Então, 3 passos que nos levarão a uma vida nova, com uma mentalidade, como diz em Romanos 12:1, preste atenção, se você entendeu o que eu estou liberando sobre você hoje, a partir da palavra de Deus, pode haver uma renovação na sua mente, e a partir disso você vai experimentar coisas grandes, poderosas de Deus para a sua vida, amém? Qual é o primeiro passo? Vamos ler o versículo que nós lemos. Então o que Paulo fala? Irmãos, quanto a mim não julgo de havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, preste atenção, uma coisa ele libera, uma coisa Paulo faz. Qual é essa uma coisa? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim. Querido, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que nós precisaremos, para viver tudo que Deus tem para mim e para você em 2026, esquecer do que vivemos até aqui. Esquecer. Paulo fala que para vivermos o novo, uma coisa só ele fala, e ele fala esquecendo, não é um ato comum, não é um ato apenas de dizer, acabei de esquecer e quero esquecer, mas é esquecendo. Uma prática que você vai ter que viver a partir de hoje é se esquecer. Diga para o seu irmão, se esqueça. Mas se esquecer do quê? E aqui eu quero entrar a fundo com você no que o apóstolo está falando. Esquecendo-me do quê? Das coisas que para trás ficam. Queridos, esquecer é uma escolha ativa. Se você for estudar essa palavra esquecendo-me, o apóstolo Paulo escreveu, e na tradução do grego fala de uma atitude violenta, uma atitude de força, uma atitude que vai exigir uma intencionalidade minha e sua, uma força violenta para esquecer-se de coisas. Esquecer de qual tipo de coisas? Bem, olha só, uma forma violenta de deixar o que passou para trás, sendo intencional, com sangue no olho, e quer receber, e quer decidir esquecer, e a partir dessa decisão deixar para trás, e não olhar mais para lá. Preste atenção, só me importa as coisas que estão adiante de mim, aquilo que o céu liberou para me alcançar em 2026. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu falei uma frase para ela, e cabe muito nesse momento, preste atenção, o povo de Israel só não saiu do deserto, porque eles olharam para trás. Quando você olha para trás, você compara, e quando você compara, você para. De novo, quando você olha para trás, você compara, e quando você compara, você para. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, que eu e você, para alcançar o que Deus tem para 2026, nós precisamos esquecer de coisas em 2 ângulos, não somente num. Primeira coisa, eu quero que você esqueça
as coisas boas que aconteceram. Por que esquecer das coisas boas, Serginho? Porque as coisas boas, vitórias, conquistas e tudo que você viveu em 2025 pode te gerar acomodação e um lugar de conforto. Quando eu e você começamos a só pensar nas coisas que nós conquistamos, nós vamos chegar num lugar de conforto. E essa zona de conforto vai fazer você parar, porque todo mundo gosta de lembrar e pensar em vitória. Todo mundo gosta de parar e pensar em conquistas. E essas conquistas, elas, por mais que foram importantes e boas, podem ser agentes limitantes de você viver algo maior. Então olhe para o seu irmão e diga: esqueça das coisas boas. Para viver 25, 26, você vai ter que esquecer das crenças que podem se tornar crenças limitantes em 26, e que você viveu em 25, coisas boas, zonas de conforto, nos impedindo de viver o novo, coisas maiores já liberadas para 26, irmão, eu gosto daquela música, Tiagão vai lembrar, de uma música do Davi Silva que fala assim: sou grato pelo que eu vivi, porém insatisfeito, porque eu quero alcançar aquilo que eu ainda não cheguei. Nós precisamos entender e ser grato pelo que vivemos, mas isso não pode ser o ponto final, um agente limitante para viver coisas maiores. Deus tem coisas maiores para mim e para você, e as coisas boas não podem nos impedir de viver isso, amém? Preste atenção. Atletas que vivem de glórias passadas, empresários que vivem falando de vitórias de 10 anos atrás, ou crentes que falam de testemunhos de 10 ou 15 anos, segurando troféus antigos, deixando de ver e conquistar o que está à frente. Você já viu o ex-jogador? Ex-jogador, irmão, ex-jogador é complicado. Hoje eu estava assistindo um vídeo de um jogador que foi campeão mundial em 2002, e toda a Copa ele torce contra o Brasil, porque ele não quer ser esquecido como o último campeão mundial pelo Brasil. Que pega um troféu de 2002 e isso é a glória dele. Está numa zona de conforto e a partir disso, nada mais para conquistar. Empresários que viveram grandes momentos e agora vivem acomodados por conta da conquista. Não pensam mais em avançar, porque afinal de contas, aquilo que ele quis já conquistou. Então preste atenção, as nossas vitórias não podem ser crenças limitantes para que nós venhamos estar limitando e impedindo Deus de fazer algo novo, amém? Mas também, querido, quando Paulo fala de esquecer, ele fala de coisas ruins. Eu não sei como que foi o seu ano 2025, mas tem muitas dores, traumas, feridas, palavras que feriram, traições, perdas, abandonos, que marcaram você em 2025. Mais do que eu, você sabe aquilo que te feriu em 2025. Eu brinco com alguns que 2025 parece que durou 3 anos, de tanto que demorou e de tanta coisa que a gente teve que viver. Mas muitas coisas nós vamos ter que deixar. Preste atenção no que Deus falou para mim e eu vou falar para você. Preste atenção, foca em mim. Olha isso aqui. Pare de chorar por pessoas que Jesus tirou da sua vida. Vou repetir. Pare de chorar por pessoas que Jesus tirou da sua vida. Pare de chorar. Elas precisavam sair. Elas precisavam pegar outro caminho. Pare de chorar pelos que saíram da sua vida e se alegre com aqueles que chegaram na sua vida. Essa frase tem sido o meu lema e o lema da Lu. Não chore pelos que saíram, se alegre pelos que chegaram. Porque Jesus tira pessoas. Não é que Ele não ama menos a gente, ou mais a gente, ou a outra pessoa. Mas existem propósitos específicos, para pessoas específicas, em lugares específicos, para tempos específicos. Então eu e você, se quisermos avançar, eu e você vamos ter que entender, que nós vamos ter que esquecer coisas ruins também. Coisas ruins que te prendem. Você vai precisar decidir perdoar, esquecer o passado, esquecer as dores, esquecer as ofensas,
esquecer palavras de maldição que foram lançadas contra você. Use toda a sua energia, use toda a sua força nisso. Perdoe quem precisa de perdão, libere e seja livre. Esqueça tudo. Então o apóstolo Paulo está falando para mim e para você, para entrar em 26, você não pode levar ninguém carregado nas tuas costas. Para entrar em 2026, você não pode ter ninguém pesando o seu coração. A primeira coisa que ele fala, uma coisa eu faço, esquecendo. Por que ele fala o verbo sendo conjugado? Porque isso nós vamos fazer sempre, gente, esquecendo. Vamos ter que ter maturidade para viver o novo, deixar os pesos. Para viver o novo, a primeira coisa, esquecer. Amém? Está comigo? Daí ele continua, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. O segundo tópico do apóstolo Paulo é avançando. Eu e você precisamos avançar, irmão. O termo usado para explicar essa palavra, Paulo usa do grego o mesmo termo que um competidor que se estica para alcançar a linha de chegada, aquele momento final que exige tudo, todo esforço, todo o seu braço ou o pescoço, no caso do corredor. O que Paulo está dizendo? Vai exigir de você e de mim toda a força, como um corredor que se estica para chegar na linha de chegada. Aquele cara que ganha uma medalha por milésimos de segundo, que ele está tão focado, que ele só avança, quando ele está chegando perto da linha de chegada, ele se estica por completo para ser o primeiro. Paulo usa o mesmo termo para dizer, avançar vai exigir de mim e de você tudo. Avançar vai exigir de mim e de você força, foco, fé e tudo que você tem para alcançar o que Deus quer para mim e para você, amém? Então ele fala sobre esse avanço. Eu e você precisamos entender que o que Deus tem para nós vai exigir da gente, querido. O que Deus tem para mim e para você vai exigir da gente um foco, sempre olhando para frente e não olhando para trás, de verdade. Quando é meia-noite hoje, irmão, acabou 25, você sabia? Acabou tudo. Nós enterramos o 25 e vamos viver o novo em 26. E para viver o novo nós temos que estar crendo e focados. E depois ele continua, avançando e prosseguindo. Querido, avançar, prosseguir é uma atitude de continuidade. Não olha para trás, não compara. Como nós falamos, o povo do deserto, se você ler Hebreus 6, você vai ver que o povo não entrou na terra prometida porque não encontrou um lugar de descanso. Eles não encontraram no Senhor um foco de olhar para frente e não olhar para trás. Irmãos, o povo perdeu a terra prometida porque comparou o maná com cebola e alho. Você já parou para pensar nisso? Que eles falaram assim, que saudade que eu tenho das cebolas e dos alhos do Egito, não encontrando um lugar de contentamento. Quem olha para trás compara, e quem compara, para. Se você for comparar, lembra lá de Neemias, quando terminaram a construção do templo, a Bíblia fala que quando eles terminaram a construção do templo, eles choraram tão alto, mas tão alto, que os povos ao redor ouviram o choro do povo. Só que o choro tinha, metade eram os novos chorando de alegria por ter um templo restaurado, e metade eram os velhos chorando de nostalgia, porque o templo agora que estava de pé era diferente do templo de Salomão. Quem compara, chora de dor. Quem olha para frente, chora de gratidão pelo novo. Fala para o seu irmão, que tipo de choro você quer ter? Gratidão ou comparação? Então Paulo está dizendo para a igreja de Filipos que para eles avançarem, eles precisavam prosseguir. Para eles avançarem, eles precisavam de continuidade. Para eles avançarem, eles precisavam acreditar que toda energia, toda força, toda fé teria que ser colocado na sua vocação, teria que ser colocado sobre o chamado, teria que ser colocado sobre a palavra já liberada sobre a vida deles. Irmãos, mas Paulo não para no prosseguir. Paulo fala assim, prosseguindo, avançando para o alvo. Diga comigo, alvo. Querido, você pode esquecer as coisas boas, você pode esquecer as coisas ruins, você pode de verdade avançar
mas sem saber para onde você está indo. Por isso que o apóstolo fala, prossigo, eu avanço para o alvo. O que é o alvo? Alvo é um lugar de foco, alvo é um destino, alvo é aquilo que Deus já falou para mim e para você, alvo. Então o apóstolo Paulo fala assim, avançar sem um destino, avançar sem uma causa, é só avançar. Preste atenção, se você não tem um alvo, você está perdendo tempo, dinheiro, recursos e energia, sem saber no que vai dar. Se você não tem um alvo para a sua vida em 2026, você só vai gastar energia e recurso. E um tempo que não volta mais. Não dá para a gente entrar em 2026 sem uma visão clara do que Deus tem, sem um alvo daquilo que Deus quer para mim e para você. Qual é o seu alvo para 2026? Você vai avançar em que direção? Deus tem falado muito comigo sobre correspondência para com as promessas. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Irmão, você tem promessa que ela vai se cumprir na sua vida, sem você fazer o menor esforço. Jesus vai voltar, você crendo ou não, trabalhando ou não, Jesus volta, irmão. Isso é absoluto. Apocalipse se cumpre, você acreditando ou não, isso é absoluto. Mas tem promessas para a sua vida que elas só vão se cumprir se houver correspondência. Quais têm sido os simples passos que você tem dado na direção da promessa que Deus já te deu? Vou dar um exemplo bem básico para você. Eu conheço um monte de gente que fala para mim que tem chamado para trabalhar com missões e ir embora. Ah, eu tenho um chamado, Serginho. Eu tenho um chamado para as nações. Aí a primeira pergunta básica que eu falo para a pessoa, você vai para onde? Eu tenho chamado para a nação XY, mas você já fala pelo menos o inglês para chegar lá naquela nação? Não. Então, você acha o quê? Que você vai chegar lá e vai receber um download, saiu do avião? Você tem um passaporte? Não. Você tem um visto? Não. E o que você está fazendo? Você vai ficar sentado, esperando, frustrado, colocando a culpa em Deus, sendo que você não está dando passo. Aí o cara tem uma palavra para ser empresário. Fala para mim, qual curso de plano de negócio você já fez? Fala para mim, quantas vezes você entrou no Sebrae? Fala para mim, quantas vezes você sentou com outros empresários da mesmo ramo e perguntou o que eles acertaram, o que eles erraram e o que você tem que fazer diferente? Então a gente acredita numa forma muito ilusória daquilo que Deus está falando para a gente, muito romântica. Eu sou muito realista, irmão. Aquilo que está no seu papel de fazer, Deus não vai fazer, porque é você que tem que dar passos. Você tem um alvo, você precisa. Aí o cara fala assim, eu tenho um chamado para ser um grande levita, e não sabe nem tocar, só toca pedra no cachorro e acha que vai ser levita. Irmão, precisamos de passos. Prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, a meta, ela está bem estabelecida. Sabe o que esses dias até conversei com o pastor Valdir, esses dias fui desafiado. Alguém conversando comigo e falou assim, você sabe, lembrei, até a pessoa que estava conversando comigo sobre isso, inclusive está assistindo a gente online. Você tem uma ideia de onde você vai estar daqui a 5 anos? Aí eu parei. Você tem ideia de onde você vai estar daqui a 5 anos? Eu fui orar. Falei, Deus, eu preciso saber metas para daqui a 5 anos. Como que eu quero estar daqui a 5 anos? E coloquei algumas coisas diante de Deus. Onde eu quero estar, o que eu quero na minha vida pessoal, na minha vida familiar, para a igreja. Escrevi projetos, o que eu penso para a igreja daqui a 5 anos. Porque quem não tem um projeto, quem não tem um plano, está gastando tempo, recurso e energia para nada. Então Paulo fala sobre o alvo. Eu e você precisamos ter um alvo para crescer. Eu e você precisamos ter um alvo para avançar na direção. Sem foco, sem um alvo claro, é só perda. Um alvo claro te mantém focado, te mantém constante, te mantém alerta, sem distrações. Querido, você precisa de um alvo. Para você viver 26, você precisa de um alvo.
para entender o que Jesus quer para você até o final de 26. Qual é o seu alvo? Se Jesus chegasse aqui hoje para você, na sua frente, um a um, só com você, e perguntasse: eu só tenho uma pergunta para você, qual é o seu alvo para 26? O que você quer de mim em 26? Qual seria a sua resposta? Qual seria a resposta que você daria ao Senhor? Eu e você precisamos entender isso. Mas Paulo continua. Paulo fala assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo, querido, é Cristo. Paulo deixa claro que o alvo é Cristo, como Pedro no dia da tempestade. Se for o Senhor, permita que eu vá até aí. Venha, disse Jesus, olhando firmemente, sem olhar para o vento, sem olhar para a chuva, somente para Ele. Irmão, preste atenção, 2026 vai exigir de mim e de você um olhar fixo para Jesus. 2026 vai exigir de mim e de você ser intencional contra distrações. Ser intencional contra as coisas que podem roubar o seu alvo, confundir o seu alvo, confundir a sua missão. Eu e você precisamos ter um foco profundo em Jesus. Em Jesus, eu e você precisamos entender que Ele é tudo que nós precisamos em 26. Irmão, mergulhe nele, seja intencional em ler a sua palavra. Se você não tem um alvo, eu vou te dar um alvo agora: ler a Bíblia. Você tem um ano para ler a Bíblia, um ano. Tem planos de leitura em vários aplicativos de Bíblia. Leia a Bíblia, faça uma meta: Senhor, em 2026 eu quero ler a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. Eu quero mergulhar nas Santas Escrituras, aprender com o Senhor, entender quem é o Senhor, entender o plano de Deus e saber a partir das Escrituras quais as atitudes que eu devo tomar para realmente chegar no final de 26 e estar alegre, diferente do que eu estou hoje. O alvo. Qual é o alvo? Preste atenção. Seja intencional na sua devocional diária. Um bom alvo para você. Talvez você comece seu ano cheio de boa intenção e você perdeu a sua devocional diária no meio dos meses. Seja intencional em fazer uma devocional diária. Pegue um plano de devocional, pegue livros que tenham uma devocional e todo dia leia a palavra de Deus. Seja intencional em oração. Quantas orações você começou clamando e você perdeu pelo caminho? Seja intencional em ter uma vida de oração diária. Clame pelo batismo de fogo, por uma experiência inesquecível e poderosa com o Espírito Santo, algo que te marque para sempre, algo que te impulsione para sempre. Irmão, preste atenção que eu vou falar para você. Tem experiências que a gente tem com o Espírito Santo, que elas marcam a nossa história para a gente nunca mais esquecer. Se você não tem a sua, você precisa de uma experiência profunda com o Espírito Santo. Algo que fuja do trivial, algo que fuja do rotineiro, algo poderoso, sobrenatural, só entre você e Ele. Se você não tem uma experiência como essa com o Espírito Santo, você precisa, ela vai marcar você para sempre. Este ano eu tive uma experiência nova, depois de 20 anos, com o mesmo ministério. Há 20 anos atrás eu tive uma experiência sobrenatural com o ministério do Randy Clark, e esse ano de 25 eu tive uma experiência fantástica com o Espírito Santo, numa outra ministração do Randy Clark, depois de 25 anos, 26 anos. Você precisa ser marcado pelo Espírito. A Bíblia fala que quando Jacó lutou com o anjo, e o anjo tocou na sua coxa, Jacó nunca mais andou igual. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você tomar posse dessa palavra e buscar uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, você nunca mais vai andar igual. Você nunca mais vai enxergar igual. Você nunca mais vai entender igual, porque o Espírito Santo vai te marcar para sempre. Você precisa de uma experiência com o Espírito. Você precisa que Deus toque nos teus sentidos, para você ver, para você ouvir, para você entender o que Deus quer de você nesse tempo. Um batismo de fogo, realmente, um batismo que só o Espírito Santo pode te dar.
É hora de você se posicionar para viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus na sua vida. É hora de você se posicionar. Querido, você e eu precisamos entender que o sobrenatural faz parte da nossa vida. Eu estava conversando com a Luz sobre isso essa semana. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Se a gente se tornar uma igreja administrativamente saudável, se a gente se tornar uma igreja organizacionalmente saudável, se a gente se tornar uma igreja bonita, eu digo de estrutura, e tudo isso a gente quer ter, mas a gente não tiver o Espírito Santo aqui, batismos com o Espírito Santo, curas, milagres, a presença de Deus aqui, experiências sobrenaturais aqui, nós falimos como igreja. Nós falimos como igreja. Nós fechamos as portas porque nós perdemos o rumo. Porque não é sobre organização, não é sobre administração, não é sobre estrutura, é sobre unção, é sobre poder. Nós vamos falar muito em 2026 sobre o sobrenatural de Deus, porque irmãos, se nós não tivermos o Espírito Santo aqui agindo, curando, libertando, batizando, nós estamos fadados a dar uma voltinha e cair no mesmo deserto da vida, e isso a gente não pode querer e permitir. Então assim, ore para você ter experiência com o Espírito Santo. Nós teremos no ano 2026 muita agenda de oração na igreja, buscando o quê? A presença de Deus, buscando o quê? O sobrenatural, o extraordinário, a glória de Deus. Nós queremos a glória de Deus neste lugar, nós queremos a presença de Deus nas nossas vidas, nós queremos entrar em ambientes e eles serem transformados por causa da glória de Deus, daquilo que você receber nessa casa, quando você chegar no teu trabalho, as pessoas serem influenciadas pela glória de Deus. Você chegar na faculdade, as pessoas vão sentir a glória de Deus. Se chegar na sua vizinhança, eles vão sentir a glória, o poder de Deus, porque nós somos uma igreja que se move a partir do poder do Espírito Santo, amém? Então avançando para as coisas que estão à nossa frente, avançando na direção do que Deus tem, esquecendo das coisas que ficaram para trás, irmãos, esqueçamos 25, vocês que estão aqui há mais tempo, e vocês que estão online, esqueçamos 25, é hora de viver o novo, é hora de experimentar algo que ainda não experimentamos, é hora de nos debulharmos em oração, quebrantarmos o nosso coração para vivermos as coisas grandes e firmes que ainda não conhecemos, é hora de acessarmos promessas. Preste atenção, as promessas de Deus estão aguardando o seu posicionamento em 26, as promessas de Deus estão só aguardando você, elas já estão lá, você precisa dar passos, não despreze os pequenos começos, dê passos em direção àquilo que Deus já liberou sobre você, dê passos em direção àquilo que Deus já falou para você. Não permita que o medo te paralise, não permita que o medo te faça comparar, não permita que o medo te faça avaliar coisas que estão fora de questão, porque nós, os justos, viveremos pela fé. Fé. O que Deus tem para mim e para você é poderoso, o que Deus tem para mim e para você é grandioso. O nosso alvo, eu tenho falado durante todo o ano e vou repetir no último culto, eu não tenho medo de te oferecer só uma coisa, Cristo e nada mais, porque eu sei que Ele é suficiente para mudar a sua vida, a sua história, o seu destino e o seu legado para sempre. Eu e você precisamos entender, Jesus pode fazer, irmão. Mas isso vai exigir de mim e de você, esquecer, avançar, progredir, para vivermos tudo que Deus tem. O que já foi liberado para nós em 26, o melhor ano das nossas vidas. Você crê nisso, irmão? O melhor ano das nossas vidas, o melhor ano te espera, o melhor ano me espera, mas vai exigir de mim e de você, esquecer. Sejam elas boas que te limitam, ou as ruins que te feriu e que te fazem sofrer e sangrar. Avançando, nós não paramos, nós não somos daqueles que retrocedem para a condenação, mas nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Eu e você em 2026 estamos sendo motivados pelo Espírito
para correr atrás daquilo que já está te esperando. Existem promessas que estão esperando você. Existem conquistas que estão esperando você. Se você ler o livro de Josué, não sei se você sabe, mas é o livro da Bíblia que menos tem diálogo. Sabe por quê, irmão? Porque Josué, quando pegou o lugar de Moisés, entendeu uma coisa: você tem que entrar lá, você tem que guerrear lá, você tem que matar os inimigos, conquistar a terra e meditar na palavra. Só isso. É um livro que não tem diálogo, ele tem conquista. É hora da gente parar de falar muito e fazer mais. Conquistar. É hora de conquistar, irmão. Deus está esperando o seu posicionamento. Se coloque em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, a Bíblia nos fala do livro de Esdras, quando Esdras, o sacerdote, começa a reconstruir Jerusalém, o templo. Preste atenção nisso, que aqui tem um mistério para você. A Bíblia fala que quando eles começaram a reconstruir o templo, muitas pessoas se levantaram contra, julgando, criticando, e eles pararam a obra porque os outros falavam demais. Quando vem Neemias, Deus traz um homem para aquele lugar, capitão, sabe, a mentalidade de Neemias era totalmente diferente da mentalidade de Esdras. A visão de Neemias, ela era uma visão, sabe, eu gosto de Neemias, eu amo Esdras, mas eu gosto de Neemias, porque Neemias é aquele cara que chega com sangue nos olhos, irmão. Neemias chega em Jerusalém, Sambalate, Tobias e Gézer começam a se levantar contra Neemias, falando, quando eles falaram, e Neemias não deu uma moral para eles, mandaram 5 vezes convite para Neemias ir jantar com ele. Sabe quantas vezes Neemias foi? Nenhuma. Neemias era um cara focado. Neemias era um homem que servia o rei, e normalmente quem serve não para, irmão. Quem é treinado servindo, missão dada é missão cumprida. Quem é treinado servindo, não dá moral para as outras vozes. Neemias nunca deu moral para aqueles caras que pararam a obra de Esdras. Neemias terminou a obra em 52, 54 dias, não lembro, porque ele não deu pelota para as outras vozes. 2026, irmão, só tem uma voz que você precisa ouvir, a do Eterno. Só tem uma coisa que você precisa fazer, igual do Josué: medita na lei, Josué, medita no que eu falei para Moisés de dia e de noite, e entra nessa terra, e vai conquistando tudo. Josué conquistou 30 cidades, 30 reinos, sem conversa mole, focado na palavra e com a espada em punho. 2026, irmão, você tem que entrar com gana. 2026 você tem que entrar com um sentimento: vai ser o ano da mudança na minha vida e eu vou para cima. Vai ser o ano da transformação e eu vou para cima. Vai ser o ano da conquista e eu vou focado no meu Senhor, prossigo para o alvo, prossigo vivendo a minha soberana vocação em Cristo. Irmão, você tem um chamado, vai para cima, a sua soberana vocação está esperando você. Você tem algo que Deus já liberou, vai para cima, porque Deus está esperando só o seu posicionamento. Tem horas, irmão, que eu e você não precisamos ficar falando muito, tem horas que eu e você só precisamos avançar. Como Deus falou para Moisés: Moisés, é sério que você vai vir orar agora, Moisés? Eu já falei para você o que tem que fazer, só diga para esse povo que marche. Deus está falando isso para você, é sério que você quer mais uma confirmação? É sério que você quer de volta que Deus repita para você aquilo que você já sabe?
É sério que você ainda está comparando as promessas de Deus com o passado? Irmão, preste atenção, o ministério que você perdeu lá atrás, nem se compara com o ministério que está te esperando em 26, pare de comparar. A família que Deus te prometeu está aguardando o seu posicionamento. Você está chorando por A ou por B, porque não está mais a sua vida, lutando por relacionamento, pare de se humilhar e vá para frente. Vá para frente. O seu projeto está esperando você. Deus te falou que você ia ter um negócio, vai para cima. Deus falou que você ia ter uma empresa, vai para cima. Deus falou que você ia trabalhar por conta, não tenha medo, vá para cima. É hora de começar a crer no que Ele já liberou sobre você. Mas para viver o novo, você precisa esquecer o velho. Foi muito bom? Foi, mas passou. Foi muito ruim? Foi, mas passou também. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Então hoje é um dia de chegar na presença de Deus e dizer: Deus, eu enterro hoje esse Isaac. Queridos, esses dias falei isso para um casal. Tem criança, tem Isaac que precisa morrer, irmão. Tem Isaac que ele vai salvar, mas tem Isaac que precisa morrer. Enterre o seu 2025, enterre as suas dores, enterre o que te lembra derrota, o que te lembra vergonha, o que te lembra frustração, enterre, para viver o novo. O velho precisa ser enterrado. Faça como Davi fez jejum 7 dias pelo bebê de Betseba, 7 dias de jejum e pano de saco. Quando ele perguntou para os seus servos: morreu um menino? Sim, rei, morreu. O que ele fez? Levantou, tomou banho, trocou de roupa, foi adorar o Senhor, depois voltou e comeu o pão, porque um homem que tem visão não para por causa da dor. Um homem que tem visão só avança. Um homem que tem visão, uma mulher que tem visão, não é qualquer coisa que para. Um homem e uma mulher de Deus que sabe onde quer chegar, irmão, vai para cima. É isso que Deus quer de mim e de você. Uma fé inabalável, uma fé convicta. Convicção vai levar você ao propósito. Sem convicção, você vai ficar no morno. Sem convicção, você vai ficar paralisado. Sem convicção, na primeira balangada do barco, você se desespera. Agora alguém com convicção, como Abraão, a Bíblia... Irmão, é fácil eu e você falar de ressurreição, porque nós sabemos que Jesus ressuscitou. É fácil falar de ressurreição, porque nós sabemos que Jesus ressuscitou Lázaro. Agora pensa Abraão. A Bíblia fala no livro de Hebreus, que ele levou o menino e colocou em cima daquele altar, sabendo que se ele o matasse, Deus o ressuscitaria dos mortos. Não tinha histórico. Não tinha histórico. Abraão creu numa coisa que nunca tinha sido falada. O que Deus quer é que você creia naquilo que Ele já falou para você. 2026 vai ser o seu ano, mas hoje é dia de enterrar a criança morta. Hoje é dia de esquecer e avançar. Feche os seus olhos. Enterre o seu passado. Enterre a criança da frustração. Enterre a criança da vergonha. Enterre a criança que ainda te faz sangrar. Enterre. Se você quiser vir aqui na frente para a gente orar, pode vir. Não termine seu 25 com pendências emocionais. Isso vai ser fundamental para o seu 26. Não termine. Hoje é um dia de posicionamento. Você que quer se posicionar diante de Deus, vem aqui. Você que quer dizer: Deus, eu quero um 26 diferente da tudo que eu já vivi, vem aqui, fala isso para Ele. Vem enterrar.
está passando. Isso, venha. Por aqui. Está passando. Não fique alheio, não fique apático, não fique mosqueando, irmão. Vamos. O Deus que faz o surdo ouvir. Venha mais pra frente para caber mais gente. Silencie. Isso, por favor, obrigado. Em mim. Silencie o medo. Diga a ele. Se eu creio em ti. Se eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Isso, põe a sua fé nele. Se eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Você que está online, também, isso é para você. Enterre o passado. Esqueça do que ficou para trás. Jogue para fora as ofensas, as mágoas. E viva o novo em 2026. Deixe o Espírito Santo fazer tudo novo dentro de você, para que você viva o novo. O Deus, o impossível ver e transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Olá, baixei. Deus do sobrenatural. Levante a sua mão, levante suas mãos a Ele e declare, diga. Se eu creio em ti, Isso, declare a Ele. se eu creio, Declare a Ele hoje. Deus do sobrenatural. Eu Oh! creio, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio, se eu creio, Nós veremos a glória de Deus. se eu creio, Nós veremos a glória de Deus. Deus do sobrenatural. Nós veremos o sobrenatural neste lugar, na nossa casa, na nossa família. Se eu creio em ti, Xararababaiei. vem, 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 vem. Xararababaiai, a candelela lalaba o show. Yelarabaiei, lararaiei. Eu declaro, Senhor. Eu declaro, Senhor, o teu favor. Xarabaiei. Orabaia, candararararabachei. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Oh! Aquele que quer viver, seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deixe o Espírito Santo tocar você. Deus do sobrenatural. Entregue a Ele aqueles que você precisa entregar. Se eu creio em ti, Enterre hoje. creio em ti, Entregue a vergonha. Entregue os traumas, as dores, as feridas. Entregue. Ora bacandararararabaxê, candararararararabaxê. Xararababaia, canderelarabababachou. Querido Espírito Santo, faça nas nossas vidas o que só o Senhor pode fazer. Faça em nossas vidas só o que o Senhor pode fazer. Algo novo está acontecendo, algo novo está surgindo, algo novo está nascendo, algo novo. Nós não queremos, Senhor,
Nós não queremos viver do velho. Nós não queremos viver do velho. Nós não queremos viver as mesmas dores, as mesmas feridas, as mesmas mágoas, os mesmos tetos limitantes. Mas algo novo está vindo. Algo novo está vindo. Algo novo está para acontecer. Algo novo já está sendo gerado. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. A glória de Deus, a glória de Deus sobre nós. Se eu creio em ti, se eu creio, Ela lababaie, Ola babaia, recandarabachei. se eu creio em ti, Isso, declare. se eu creio em ti, Isso, diga a ele. Deus sobrenatural, eu creio. Se eu creio, essa casa continua crendo. Essa casa continua crendo no Deus do sobrenatural, no Deus do sobrenatural. Shekandarararabaye, shararabayadala kandayadayaye, shorebalaye kandararararaya, shorebayande kalalayandalabasho, sharalaye kandalalayarararabasho. Há batismos aqui, há batismos aqui, há batismos aqui, batismos de fogo, batismos de fogo. E alaraye kandarararaye, shorebalalaya, shorebalalaya, kanderela labashou, sharararara, shararararababaye, olalalalababashou, ye kandarababashei. Santo, 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 laraie, canderelala, larará, algo novo de Deus está vindo, algo novo de Deus está vindo. Ei! Procande baixou, yayandalaie, yalara baixou, sobrenatural. olalabaie, algo novo está brotando, algo novo está brotando. Ela baixou, algo novo está brotando. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Senhor, nós queremos declarar diante dos céus que nós esquecemos das coisas que vivemos em 2025. Diante do Senhor nós queremos declarar que nós deixamos para trás tudo que aconteceu, tudo que passou, sejam elas boas, que foram importantes, mas sejam elas ruins e traumáticas, que também foram importantes para aprendizado. Mas foi. A partir de hoje, Senhor, nós vivemos o novo. Um novo tempo, de uma nova unção, de uma nova igreja, de uma nova identidade. O novo para o novo. Nós queremos, Senhor, vida nova, passado apagado e tudo aquilo, Senhor, que foi. Só olhamos para frente, para o autor e consumador da nossa fé, o alvo da nossa soberana vocação, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Enterramos aqui, Senhor. Fechamos ciclos hoje aqui no final de 25. Um ciclo profético nós encerramos hoje. Queremos avançar para conquistar, com o espírito de Josué. Não temas nem te espantes, não temas nem te espantes. Eu sou contigo. Isso que o Senhor falou para ele, nós tomamos para nós. Nós vamos conquistar tudo que o Senhor tem para 26. Nós vamos conquistar tudo e não vamos deixar nada. Nós vamos conquistar tudo e não deixar nada. Essa é a promessa. Essa é a promessa que nós cremos. Yeah! Xarabaie, candaralaie. O ano da mudança, o ano do novo, de uma nova mentalidade, no Espírito, pelo Espírito, através do Espírito. Xarabaiaia, dalaia, candere, xararararaba, xoie, candarararara. Algo novo está vindo, um novo som está vindo. E alabaxe, candaraie, larararaba, show. Uma unção nova, uma unção fresca.
Rasga os céus e vem, rasga os céus e vem, rasga os céus e vem, rasga os céus e vem. Xelarababaiê, xorebalalaiaiandê, lararabachorabacandararar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que está preparado para aqueles que te amam, para aqueles que te amam, para aqueles que te desejam, para aqueles que te querem. Xelarabachou, rova que candalalaia, xarande bacandarabachora balalaiaia, xerararande calai. Se você crê nessa palavra, aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Xarababachei candaralá. Aleluia, volte ao seu lugar mais um instante. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está feliz, irmão? Amém? Você acredita que 26 é o seu melhor ano da sua vida? Amém? Então fica sentado aí, que nós vamos revelar para você qual que vai ser o nosso ano agora. Quem quer saber o que vai ser? Preste atenção na letra, por favor. Paga aqui, ó, para mim, faz favor aqui, isso. Vamos lá. Eu vi tanta gente perdendo a vida na beira da estrada, correndo sem norte, correndo sem nada. Semente que cai, o vento leva embora. Um passo pra frente e 10 passos pra fora. Eu acreditei em quem conheci pelo caminho, mas quando acordei tava sufocado por espinhos. Então aprendi que boas intenções não salvam ninguém, que lealdade cega te transforma em refém. E quando o mundo grita segue, a vida é assim. Eu lembro da voz que disse vem a mim, porque quando eu cansei foi ele que caminhou comigo. Quando eu tava sozinho na estrada, foi aquele que me chamou de amigo. Se eu tropeço ele levanta, se eu me perco ele me encontra. Não fiquei pelo caminho, porque Jesus me fez olhar pra ele. Nascendo vazia no meio da praça, promessa brilhando que rápido passa. Mas ele é semente que cresce no peito, raiz que aprofunda e coloca no eixo. Não foi o deserto que disse quem eu era, foi o rio vivo que corre e nunca seca. Caminho é cenário, mas Cristo é destino. E eu sigo firme porque decidi ser discípulo. Porque quando tudo diz que eu devia desistir, eu lembro da voz que disse vem vive em mim. A beira da estrada não vai me levar, eu não tô sozinho pra me perder. Eu tenho um nome que veio me achar. Jesus, 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 é Ele quem faz crescer.
me perco, Ele me encontra. Sempre foi Cristo, sempre foi Cristo, sempre foi Cristo. Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus. Sempre foi Cristo e sempre vai ser Ele. É o ano da frutificação. Vai dar boa, irmão. Nós vamos para cima. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá e frutifique aos milhares. Aplauda ao Senhor Jesus.